Você, engenheiro e engenheira civil, sabia que você pode ter aí uma renda extra trabalhando da sua própria casa? Pois bem, estarei explicando tudinho aqui como funciona, como você pode trabalhar e ter ganhos extras dentro da engenharia civil aí e atuando em horários aí que você consiga estar disponibilizando na sua agenda. Bom, então sejam todos muito bem-vindos a mais um Segundou com a Mari. Para quem não me conhece, eu sou a engenheira Marielle e como eu falei aqui para vocês, o tema, né, do vídeo de hoje é justamente para você, né, para que você tenha uma renda extra na engenharia civil sem sair de casa, né, que você pode estar atuando aí da sua própria casa fazendo uma renda extra e eu vou explicar melhor aqui para vocês. Então, assim, o que é uma renda extra, né? Quando a gente fala renda extra, é vocês aí, no caso, disponibilizarem um tempo da agenda de vocês. A gente sabe aqui que tem pessoas que têm jornadas de trabalho de 6, 8 horas ou mais, né, que acaba acontecendo, mas que vocês conseguem tirar um tempo ali ou para trabalhar de noite ou até mesmo nos finais de semana que vocês consigam executar um trabalho e acabar entregando esse trabalho e sendo remunerado para isso. Então, quando a gente fala renda extra, aí no caso, não é aí a tua renda principal ainda, mas por que não uma renda extra, talvez ali, começar a fazer uma renda extra até que essa renda possa se tornar a sua renda principal. Então, é algo para vocês refletirem também, né? Mas claro que para fazer ali uma renda extra, vocês vão ter que tirar aí um horário na agenda de vocês, né? No caso, desempenhar ali essa atividade, ter conhecimento sobre isso, acabar exercendo esse tipo de atividade e acabar tendo ganhos, né, com isso dentro da engenharia civil. E aí eu vou falar aqui para vocês que essa renda extra que eu vou estar falando aqui, na verdade, ela não se limita apenas a ser uma renda extra. Então, eu já quero deixar claro aqui antes da gente começar, porque muitos podem pensar assim, mas esse tipo de serviço eu só consigo fechar de vez em quando, só para ter uma renda ali para auxiliar, né, no mês, enfim, não. Na verdade, você pode atuar com isso não somente como uma renda extra, mas também como tendo ali como um trabalho seu mesmo que você acaba desempenhando, né, até você atingir aí a sua renda principal. Então, não se limita apenas a uma renda extra. Então, eu vou estar falando aqui para vocês e explicando certinho. E qual seria, então, né, essa serviço, né, essa renda extra que vocês podem estar fazendo? Então, eu vou já falar aqui para vocês que é um serviço que justamente é mais rápido. Quem sabe aqui que me acompanha, né, eu acabo trazendo aí conhecimento, né, para as pessoas sobre a área de engenharia civil de custos e que muitos não conhecem muito bem como funciona, enfim, não tem tanto conhecimento ou sabe muito superficialmente. Mas a questão é que dentro da engenharia de custos, a gente tem uma área que seria aí o estudo preliminar ou estudo de viabilidade, né? Algumas pessoas acabam nomeando de forma diferente. E são serviços rápidos que a gente consegue executar e que tem uma grande importância. Então eu falo para vocês que vocês podem estar tendo aí, no caso, tendo ganhos como uma renda extra, atuando nesse tipo de serviço, que é justamente esse estudo preliminar de custos. Não sei se vocês conhecem, né, o que é exatamente isso, mas eu vou explicar aqui para vocês. E o legal é que vocês podem executar isso sem sair de casa mesmo. Então é algo que vocês podem estar desempenhando essa atividade ou durante o período da noite ou final de semana, né? Enfim, então vocês conseguem desempenhar de qualquer lugar, né? A gente fala de casa, mas é de qualquer lugar. E o estudo de viabilidade, né, ou estudo preliminar, que a gente acaba chamando, na verdade, por que isso é necessário? O que é isso exatamente? Vou tentar explicar aqui de uma forma mais simples possível para vocês. Então, assim, o estudo de viabilidade, gente, ou né, esse estudo preliminar, é feito lá no início de um projeto, né? Então, muitas vezes a gente consegue fazer, né, um estudo preliminar quando não tem um projeto arquitetônico ainda, mas tem ali o terreno, sabe, a área que
né, dá para se construir nesse tipo de terreno, se consegue fazer já um estudo de viabilidade somente com essas informações, e até mesmo um estudo muito mais aprofundado quando você já tem pelo menos ali o projeto arquitetônico, né, do que realmente vai ser construído. E aí a gente faz um estudo de viabilidade, um estudo preliminar em cima desse projeto ou desse terreno até mesmo. E por que isso é tão importante, né? Esse estudo preliminar, na verdade, vai trazer mais ou menos um norte, vamos dizer assim, de quanto que aquela construção, de quanto que aquele projeto vai custar ali realmente para executar, né, no caso, aquele empreendimento, né, ou aquela residência, enfim. E isso é muito importante, gente, fazer esse estudo preliminar, porque esse estudo preliminar, na verdade, ele é utilizado para ter ali mais ou menos uma ideia de quanto vai custar, mas não somente isso. Porque quando as empresas têm um projeto que vai fazer lançamento, enfim, o que eles precisam saber? Eles precisam saber mais ou menos quanto que vai custar a construção, até porque a partir daí vai ter também as definições de preço de venda, né, desses imóveis, desses apartamentos, enfim, qual o empreendimento ali que você está fazendo esse estudo. Então, o legal é que, na verdade, não somente impacta ali de saber o custo total ali, mais ou menos aproximado, né, de construção, mas também isso influencia no preço de venda. Então, pensa só comigo, imagina só uma empresa fazer aí, ter um projeto, né? E aí esse projeto às vezes tem algumas coisas meio diferenciadas, enfim. E aí, na verdade, quem está fazendo esse investimento, ele precisa saber mais ou menos quanto que vai gastar, né? E quanto que realmente vai ter de lucro em cima, né? Porque justamente o lucro vem dessas vendas menos o custo aí de construção. E aí, imagina só, por surpresa, esperar que é um valor, um retorno que vai ter financeiro, um certo lucro em cima desse empreendimento, dessa construção, e descobre lá na frente, posteriormente, que na verdade não foi bem estudado aquele caso, digamos assim, que acontece surpresas. Olha, na verdade não vem todo esse lucro, vem um lucro bem a menos, né? Por causa disso, disso, disso. Então, por isso que quando a gente faz um estudo preliminar, contrate-se profissionais que tenham, no caso, essa expertise, né, esse conhecimento de fazer esse estudo. E são estudos rápidos, são estudos simples que a gente acaba fazendo, né, não é de uma complexibilidade grande e que vocês também podem estar atuando. Porque se vocês forem ver, na verdade, isso acaba se tendo ali um leque enorme, né, digamos assim, de clientes que podem estar contratando este tipo de serviço. Então, por exemplo, não serve apenas para uma incorporadora para saber o preço de venda, porque as incorporadoras são responsáveis pela comercialização desses empreendimentos. Então, as incorporadoras precisam saber realmente mais ou menos quanto que vai ser o custo de construção. Mas não é somente para incorporadoras, atende aí também construtoras. Então, construtoras, acaba acontecendo muito, né, no mercado aqui da construção civil, tem muitas vezes ter um projeto arquitetônico, às vezes ter uma parceria com o arquiteto e tem que passar mais ou menos o preço ali de quanto que vai custar aquela obra. Então, construtoras também precisam fazer esse estudo ali preliminar. Então, incorporadoras, construtoras, arquitetos, engenheiros que estão pegando obras aí de gestão de obras, né, que vai gerenciar, também precisam ter mais ou menos ali para saber quanto cobrar, né, enfim. Então, é um leque muito grande aí de clientes que a gente tem nessa área e que vocês podem estar atuando com essa frente de serviço. E eu quero deixar claro aqui uma coisa, que na verdade, assim, muitos pensam, um estudo de viabilidade ou um estudo preliminar é apenas um valor por metro quadrado. E eu falo, olha, se vocês, né, quiserem passar apenas um valor por metro quadrado, você vai ter um desvio aí, aproximadamente, tá? De 20 a 30%. Mas tem como você refinar mais ainda, né, esse valor por metro quadrado, porque valor por metro quadrado
é muito geral, é muito assim, sem especificações, é muito aberto a erros, a desvios. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer, no caso, prestar serviços que seja de qualidade, que seja recomendado para outras empresas, né? Outros potenciais clientes, para que você realmente consiga ter uma agenda ali de sempre estar fazendo esses serviços e tirando uma renda extra. E logo mais eu vou falar aqui para vocês questões de valores e tudo mais, mas eu quero que vocês entendam realmente isso, né? Que muitos falam, um valor por metro quadrado. Não é bem assim. Então, na verdade, tem ali um passo a passo que a gente segue de especificações, né? De o que você olhar na planta, o que você considerar. Então, não é simplesmente um valor por metro quadrado. É, na verdade, um estudo, de fato, né? Um trabalho ali de engenharia que você vai estar realizando em cima, né? É uma análise de projeto, basicamente, que você consegue extrair ali, basicamente, quanto que vai custar aquele tipo de construção. Então, é um serviço aí, conforme eu falei para vocês, rápido de se fazer e não tem uma complexibilidade muito alta. É simples de se fazer, né? Apenas tem que saber como fazer. E aí, eu falo para vocês que quando vocês têm um passo a passo, é fácil de você realizar essa atividade tranquilamente. É totalmente fácil e qualquer um aqui consegue. Inclusive, logo mais eu vou até contar uma história para vocês verem que não é assim tão difícil quanto parece, tá? E aí, eu falo para vocês que o meu primeiro serviço como autônoma, fazendo estudo de viabilidade, só para vocês terem noção aí de questão de valores, tá? O meu primeiro estudo de viabilidade, eu acabei fechando com o cliente no valor de R$ 1.800. Só que eu quero que vocês pensem que, em compensação, né, foram R$ 1.800 num trabalho realizado em apenas 12 horas. Então, se vocês forem parar para ver, para calcular realmente mais ou menos quanto que sai por hora, vocês vão ver que é um retorno bom que a gente tem, né, fazendo esse tipo de trabalho. E é um serviço ali que basicamente 12 horas você já consegue fazer, entregar para o cliente, ter um retorno ali basicamente já de R$ 2.000. Então, será que não é aí um serviço bom para vocês estarem pensando em terem esse conhecimento, né, e também oferecer esse tipo de serviço? Que sempre é bom entrar ali, no caso, uma graninha extra, né, no mês, né, para nos ajudar. Então, eu queria que vocês parassem para pensar aqui. Se você trabalha, por exemplo, até as 18 horas, vamos supor aqui, tá? Até as 18 horas. E aí, você resolve trabalhar até as 21 fazendo um serviço por fora para ajudar ali mensalmente, né, nos teus ganhos aí do mês. Então, das 18 às 21, vocês teriam 19, 20, 21, vocês teriam 3 horas por dia, né? Realmente, por exemplo, pegando esse horário, essas 3 horas, e focando em realizar ali uma atividade extra, um ganho extra na tua área profissional. E eu queria que vocês pensassem que, por exemplo, nessa viabilidade que eu falei que levei ali 12 horas, né? E tive um retorno de 1.800. Essas 12 horas, se vocês dividirem nessas 3 horas que vocês têm disponível durante a semana, seriam 4 dias que você trabalharia, das 18 às 21, né? Que no caso, às 18 às 21 horas, que daria ali 3 horas, vezes 4 dias, dá 12 horas. Então, você em 4 dias, trabalhando 3 horas a mais, você já tem um retorno de 1.800. Então, esse eu tô falando para vocês, lembrando aí, né, do meu primeiro estudo de viabilidade que eu fiz e que eu vi, nossa, quando eu parei para fazer as contas, eu falei, isso daqui é muito bom, porque eu consigo exercer um serviço rápido e entregar, não desenvolvi ali, no caso, não investi tanto do meu tempo e eu consegui ter um retorno legal. Então, só para vocês criarem essa questão também de sensibilidade de preços aqui também, tá? Estou falando aqui de valores que já fechei com empreendimentos,
no caso com clientes, tanto Minha Casa Minha Vida, tanto alto padrão, enfim. Então, todo tipo de construção precisa desse estudo preliminar, todo tipo de construção, seja construção de casa, seja construção aí de prédio de alto padrão, de médio padrão, Minha Casa Minha Vida, né, ou Casa Verde e Amarela, né, que mudou o nome. Então, enfim, qualquer tipo de construção precisa desse tipo de serviço. Então, pensa só, todas as construções que a gente tem, né, sendo lançadas, né, sendo aí lançamentos, né, de empresas no mercado da construção civil, todas têm um estudo preliminar por trás. Todos têm um estudo de viabilidade. E você também pode atuar com essa área, né? Basta ali saber realmente captar o cliente, né, que tem toda essa parte e seguir o passo a passo para que você entregue um serviço de qualidade. Não é uma coisa difícil, gente. Não é uma coisa difícil. Vou até falar para vocês do último serviço que eu fechei, inclusive estou finalizando ele, mas que eu acabei fechando também esse estudo de viabilidade, só para vocês terem uma ideia. Era uma obra um pouquinho maior e que aí eu teria que investir aproximadamente 24 horas fazendo esse tipo de serviço, né, que é o estudo preliminar ou estudo de viabilidade, como alguns chamam. E aí eu vou ter um retorno, né? A gente já fechou o contrato, estamos aqui, no caso já teve parte do sinal, já estou na parte de entrega, mas a gente acordou em R$3.500 num serviço que é executado em 24 horas. Então, pensa comigo, é a mesma lógica que eu fiz aqui com vocês na situação que eu acabei falando para vocês anteriormente, né? 4 horas por dia você trabalhando, vamos supor que agora você colocou uma horinha a mais, ao invés de trabalhar 3 horas por dia, tu vai acabar trabalhando 4 horas por dia a mais aí no seu trabalho, né? No caso, depois do seu trabalho, de fato, e você levaria aproximadamente 6 dias trabalhando 4 horas ali fora da sua agenda do trabalho profissional, trabalhando como um extra para atingir essas 24 horas e tendo um retorno aí de R$3.500. Então, pensa só, você fechar um serviço desse que você consegue executar em 6 dias após o seu horário de trabalho. Então, 6 dias você consegue executar, né? Então, pode trabalhar ali final de semana também. E se você fechar 4 desses no mês, gente, já é uma renda extra ótima, maravilhoso, né? Porque se um é 3.500, se você consegue fazer 4 no mês, isso vai para 14 mil, né? Então, assim, claro que envolve aqui a questão de captar clientes, de saber prospectar esses clientes que precisam desse tipo de estudo e também que você mostra ali confiança, né, para o cliente que você domina aquilo, porque realmente envolve com a parte do investimento, né, daquela empresa, né, em determinado projeto, e entender até impacta no preço de venda. Então, claro que tem um peso por trás, uma responsabilidade, assim como qualquer outro serviço de engenharia, mas basta você seguir um passo a passo que você consegue fazer isso tranquilamente, gente. Não é um bicho de 7 cabeças, é algo muito, muito, muito simples mesmo. E aí eu tenho uma história de uma aluna para contar aqui para vocês verem como é simples e como, na verdade, a complexibilidade é muito baixa para executar esse tipo de serviço, né? Essa aluna, eu estava conversando com ela, e ela, na verdade, me contou a história dela, e ela, gente, era recém-formada, quando ela fechou esse serviço que eu vou mencionar aqui para vocês. A gente estava conversando, né? Ela fez aí o MTCO, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu abro turmas de tempos em tempos para o MTCO, que é um método tria de custos de obras, e que uma das frentes que eu apresento lá no MTCO é justamente esse estudo de viabilidade, esse estudo preliminar, como fazer, né, de fato. E aí ela estava me contando a história dela, e ela me falou que, olha, Marielle, eu achei que eu não ia conseguir fechar, até porque eu sou recém-formada, acabei de me formar, estava totalmente insegura no mercado, e eu segui o teu passo a passo, consegui fechar com o cliente, fechei um estudo preliminar, né, um estudo aí, no caso de viabilidade, e aí eu cobrei R$800,
E eu achei que o cliente não iria me pagar R$ 800. E aí eu fiquei até com certo receio e eu acabei fechando com esse cliente, não pediu descontos nem nada, eu fiquei muito feliz. E esses R$ 800, gente, ela até me falou, eu questionei ela, eu falei assim, olha, mas me conta uma coisa, como que tá, como é que foi o processo, enfim, foi tranquilo? Ela falou, olha, eu tive um probleminha com o arquitetônico que eu tive que ficar esperando resposta, e eu perguntei para ela, mas se fosse para tirar esse probleminha que você teve com o arquitetônico, em quanto tempo você teria desenvolvido, né, esse trabalho de fato realmente? E ela me falou assim, olha, Marielle, eu faria esse serviço em 3 dias. Em 3 dias, então, ela faria esse serviço e ela teve ali, no caso, esse contato com o cliente e teve ali ganhos de R$ 800. Isso, gente, uma recém-formada. Tendo o passo a passo na mão, ela conseguiu executar o serviço e em 3 dias ela entregou aí, no caso, um serviço de R$ 800. Então, eu queria que você parasse para fazer a conta aí. R$ 800 dividido por 3 dias. Se vocês forem parar para ver, dá um pouquinho mais do que 250, né? R$ 250. E eu queria que você parasse para ver, não sei se você já calculou, quanto que você ganha hoje? Quanto que você ganha por dia hoje, né? Se uma pessoa aí ganha R$ 250 por dia, vezes 22 ali, já dá uns 5.500 por ali, né? Então, olha só que coisa boa, né? Na verdade, um salário que dá para se dizer bom, mas eu acabo prezando aqui, né? Acabo trazendo para vocês terem ganhos nessa área de fato de 6 a 15 mil, mas que vocês podem ver que uma recém-formada já atingiu ganhos de R$ 250 por dia com esse tipo de serviço. Então é um serviço que qualquer pessoa consegue executar. Porque pensa comigo, se uma recém-formada conseguiu, né? A gente sai da faculdade. Eu me lembro muito bem quando eu saí da faculdade, eu saí totalmente insegura, passei pela mesma situação, só que eu não conhecia essa oportunidade lá atrás. E eu penso, nossa, eu fico muito feliz realmente de poder ajudar mais profissionais, de terem esse tipo de ganho extra realmente, né? E isso pode ser um extra que você também pode estar atuando dentro da engenharia civil, né? Com esse foco. Então, eu mostro essa oportunidade aqui para mais profissionais. Olha, se você quer ter uma renda extra, você consegue, só basta ir em busca, né, do conhecimento e colocar isso em prática. Claro que vai ter que ter uma determinada dedicação, né, para você tirar aqueles dias, né, colocar como meta, não vou aprender sobre isso, e a partir daí colocar em prática e a partir daí começar a oferecer esse tipo de serviço, né? Tem uma determinada dedicação por trás para que vocês consigam ter isso. Mas o que eu quero abrir os olhos de vocês aqui é que é algo que vocês podem estar atuando no mercado, né? Algo que vocês podem estar atuando no mercado e tendo um extra bom, né? Conforme eu mostrei aqui para vocês. Vocês podem até me perguntar assim, Marielle, mas eu preciso ser especialista nessa área para fazer esse tipo de serviço? Então eu falo para vocês, né, que eu sou engenheira de custos, né? Eu sou especialista nessa área, mas você não precisa ser especialista nessa área para fazer esse tipo de serviço, porque conforme eu falei aqui para vocês, a complexibilidade é muito baixa. No caso, é só seguir basicamente um passo a passo, saber de onde pegar essas informações e colocar em prática realmente. Então, não precisa você ser especialista nessa área. Claro que, se for algo que você gosta de trabalhar, inclusive, eu falo para você, olha, vai por essa área que tem muita oportunidade, isso é apenas uma das frentes que tem dentro dessa área, né, da engenharia civil. Então, não precisa você ser especialista na área para você atuar e ter ganhos aí com uma renda extra, de fato, dentro da engenharia civil. Você não precisa ser especialista, mas você precisa ter o conhecimento, certo? Conforme eu trouxe aqui, 1.800 em 12 horas. Então, para ter esse tipo de renda extra, não, você não precisa ser especialista, certo?
Eu até falo para vocês que muitas pessoas acabam conhecendo essa área e apresentando como uma frente de serviço a mais. Não somente aqui como um serviço, né, que a gente está falando de renda extra, mas para pessoas que trabalham como autônomas, né, ou autônomos, né, acabam apresentando como uma frente de serviço também, né? Então vamos supor aqui, se uma pessoa ela já trabalha com projetos, né, então ela já apresenta projetos lá e ela pode oferecer esse serviço de fazer um estudo preliminar e já também englobar no pacote ali e estar ganhando mais em cima, né, fazendo um pacote já de projetos e estudo preliminar. Então, não somente como um serviço, né, uma fonte de renda extra, mas também uma frente que você pode estar aí ofertando junto com os seus serviços já, né? Você que acaba trabalhando como autônomo também. Então, isso que é bem bacana, assim. E aí, vocês podem estar se perguntando, mas qual o passo a passo, então, que eu sigo, né, para exercer esse tipo de atividade, para que eu possa prestar esse tipo de serviço, ter uma renda extra, ou até mesmo apresentar como uma nova frente de serviço, né? E eu falo para vocês, o passo a passo é muito simples, gente. O passo a passo é o seguinte, é você receber o projeto, você recebeu o projeto, você fazer a leitura desse projeto, né, você entender o conceito daquele produto, porque isso também acaba impactando no teu custo, né? Então, saber ler o projeto e saber destrinchar esse projeto em etapas e ter, né, basicamente o quantitativo de algumas atividades que a gente retira através dos projetos e ter ali uma base de preço para cada etapa, para cada atividade. Então, você consegue ir estimando os custos dessas etapas daquele projeto que vai ter. E aí vocês podem perguntar, mas tem como eu estimar esse custo, por mais que eu não tenha projeto hidráulico, projeto elétrico, projeto estrutural? Sim, tem como a gente estimar custos, né? Então, a gente tem índices que a gente acaba utilizando, por exemplo, para o estrutural, né, de determinada forma, a gente já tem um coeficiente que a gente utiliza, que a gente acaba estimando quanto que vai ser de estrutura, né, quanto que vai ser o volume de concreto, enfim, e estimando ali, de fato, todas as atividades, né, assim, subsequentemente, até a gente chegar aí no valor total da obra. Então, tem coisas que a gente não tem projeto, mas a gente consegue estimar da mesma forma. Então, a gente consegue estimar. Então, fazendo estudos dessa forma, destrinchando em etapas, é muito mais assertivo do que um valor lá por metro quadrado. Então, quando a gente tem um valor por metro quadrado, a margem de erro ali é mais ou menos de 20 a 30%, certo? E quando a gente acaba destrinchando um projeto por etapas, né, e coletando essas informações de preço de mercado dessas etapas, a gente faz uma busca, basicamente uma pesquisa, no caso, a margem de erro chega aí de 15 a 20. Aí vocês podem perguntar, Marielle, mas não tem como refinar mais ainda este custo, né? Esse tipo de serviço que a gente está entregando? Na verdade, tem como refinar sim, só que aí a gente precisa dos demais projetos. Então, eu falei aqui apenas um dos serviços que a gente tem dentro da engenharia de custos, né? Da engenharia civil de custos, que seria esse estudo preliminar, esse estudo de viabilidade, quando a gente tem lá no início, no caso, o projeto ali preliminar, né? O projeto legal, que a gente consegue fazer esses estudos em cima do projeto legal. E quando a obra vai, no caso, amadurecendo, vai tendo os outros projetos, os complementares, estrutural, hidráulico, elétrico, enfim, até ter todos os projetos, aí você consegue chegar num estudo muito mais refinado, que a gente chama de orçamento executivo. E aí, quando você faz o orçamento executivo, você consegue ter aí, na verdade, desvios, né? Acaba tendo de 0, né? 0 a 5%. Mas só para vocês entenderem que, na verdade, a gente tem como refinar isso sim, mas a gente acaba diminuindo essa margem de desvio, né? De erro,
através de mais informações. Então, preciso dos demais projetos, preciso de mais definições, enfim, né? Mas a parte, por exemplo, do orçamento executivo já é algo mais elaborado. Então, eu não recomendo como uma renda extra, porque aí você vai ter que investir mais do seu tempo em cima disso. Então, eu estou trazendo aqui para vocês uma das frentes, que é o estudo de viabilidade, que vocês podem ter como renda extra mesmo, trabalhando ali poucas horas em cima de uma entrega de um serviço, que vocês podem ter uma remuneração boa, né? Conforme eu falei aqui. Então, uma remuneração ali de 1.800 trabalhando 12 horas, né? Uma remuneração de 3.500 trabalhando ali em cima daquele projeto 24 horas. Ou até mesmo a questão aqui, por exemplo, da minha aluna, que eu trouxe para vocês, que ela fez R$ 800 num trabalho de 3 dias. Então, olha só, então são coisas rápidas. Já o orçamento executivo não é tão rápido assim, né? Se tem um investimento maior aí de tempo. E se eu posso dar uma dica aqui para vocês também, para quem já faz esse tipo de serviço, né, já tem um pouquinho de conhecimento, vou até comentar sobre um projeto aí que eu peguei de fazer esse estudo de viabilidade, né, esse estudo preliminar, e eu atento vocês sempre de coletarem as informações que vão impactar na tua entrega desse estudo. O que eu quero dizer com isso? Né, uma coisa que eu até tinha conversado com o cliente, falei assim, olha, a gente tem aqui o projeto, beleza, se me mandou o projeto, mas eu preciso saber quais informações, às vezes, a mais que vocês acabam entregando com o empreendimento ou algum diferencial ali que vai impactar nessa estimativa de custo que eu estou passando. E olha só, na verdade, esse cliente falou assim para mim, então, na verdade, a gente vai entregar junto com o apartamento já o spa, né, instalado ali com espaço ali para 3 pessoas. Então, peraí, um spa para cada apartamento, né? Nesse tipo de empreendimento que eu estava vendo, né? Que, por exemplo, são alguns apartamentos, né? Em X andares, é muita coisa. Então, são diferenciais que a gente precisa coletar do cliente, o que ele deseja entregar com aquele produto, qual que vai ser os diferenciais daquele produto que vai impactar ali na minha entrega. Então, são coisas, né, que a gente acaba contemplando nesse estudo que a gente acaba fazendo. Então, esse estudo preliminar nada mais é do que um entender o projeto, entender a concepção daquele projeto e fazer um estudo de custos em cima daquele projeto em específico. Então, é diferente do que considerar lá um valor por metro quadrado. Vocês entendem que é diferente? Que aqui eu estou observando aquele produto, eu estou vendo quais são os diferenciais dele, eu estou já vendo os custos que vão impactar nesse número, né, do valor final por metro quadrado. É totalmente diferente do que eu pegar uma referência de valor por metro quadrado lá, uma média de mercado, e acabar adotando. Muitas vezes, quando a gente acaba adotando um valor por metro quadrado, assim, digamos, aleatório, muitas vezes não é a realidade daquele empreendimento, daquele projeto que você está em mãos ali para fazer esse estudo. Então, cuidado com isso, tá? Queria deixar essa dica aqui com vocês. E aí eu falo para vocês que, conforme eu falei, né, não é difícil. Na verdade, já dei algumas dicas aqui, tem todo um passo a passo para se fazer, então é algo que qualquer engenheiro, qualquer engenheira consegue fazer, executar esse tipo de serviço. E, na verdade, a questão ali vem de captar clientes, né, fazer esse passo a passo e entregar um serviço de qualidade que vocês sempre vão estar aí com mais serviços dessa forma, porque, querendo ou não, um cliente acaba indicando para o outro, ou até mesmo um cliente, quando se entrega algo de qualidade, posteriormente ele já vai lançar um outro produto, ele te contrata de novo. Então, isso é muito bom, né? Então, é realmente ter a maneira certa de se fazer isso e entregar um serviço de qualidade. Inclusive, eu faço um convite aqui para vocês, que se vocês quiserem conhecer mais sobre captar clientes, sobre como atuar, né, nessa frente de serviço em específico que eu comentei aqui com vocês. Na verdade, esse vídeo foi mais para vocês terem conhecimento dessa área, do que qual é a importância, né, casos
valores aqui para vocês verem que realmente é possível você também fazer esse tipo de serviço. Mas se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa área, sobre essa prestação de serviço, sobre captar clientes até mesmo, eu falo para vocês me acompanharem nas redes sociais, no Instagram, YouTube, Facebook, que a gente sempre está aí postando, né, mais e mais conteúdo para ajudar mais e mais profissionais aí na engenharia civil, né, para ter ganhos maiores, até atingir aí ganhos de 6 a 15 mil, que é isso que eu acabo ajudando, né, mais engenheiros e mais engenheiras aí atingirem ganhos de 6 a 15 mil na engenharia civil. Certo? Então, deixo aqui meu convite para vocês. Inclusive, eu peço para vocês também já deixarem o feedback aqui para mim, porque isso é muito importante, né? Para a gente levar também essa informação mais longe, mais adiante para mais profissionais. Certo, pessoal? Então é isso e até a próxima!